Boa tarde, meu nome é Roberto Pereira, sou doutorando em História Comparada pela UFRJ e licenciado em História também pela UFMA. E, além disso, sou contramestre de capoeira de São Luís do Maranhão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar lançando esse livro aqui no COPEN, né, 11º COPEN. Para mim é uma honra muito grande e um grande prestígio, né? O livro é A Capoeira do Maranhão entre as décadas de 1870 e 1930. Esse livro é resultado do Plano de Salvaguarda da Capoeira do Maranhão, né, que é levado a cabo pelo IPHAN. Então, como resultado desse plano, foi contratado um pesquisador, e que no caso fui eu, para fazer uma pesquisa e escrever um livro sobre a capoeira do Maranhão, a capoeira antiga no Maranhão, né, no caso. E acabou resultando nesse livro que, como eu falei, a capoeira do Maranhão entre as décadas de 1870 e 1930. O livro é dividido em 4 capítulos, tem uma introdução em que eu faço uma breve discussão geral sobre a capoeira, trato da questão da metodologia e das fontes. Eu utilizei mais fontes primárias, particularmente jornais publicados à época e também literatura, além de uma fonte oral sobre a capoeira desse período. E ele é dividido em 4 capítulos, né? O primeiro capítulo aborda a capoeira nas últimas décadas do século XIX, particularmente a atuação de diversas maltas de moleques que circundavam pelas ruas de São Luís do Maranhão nesse período, né? Esse período, a partir de 1870, aproximadamente, é o período em que há mais evidências da existência de uma capoeira aqui no estado. Então, eu encontrei muitos indícios de que nesse período havia em São Luís diversas maltas de moleques que circulavam pela cidade, causando problemas, andando em correrias pelas ruas, brigando, se digladiando entre si e com a polícia, né, no caso, os mantenedores da ordem, como eram chamados na época. E foram, na verdade, um grande problema social para as elites brancas escravocratas, escravistas, né, do Maranhão do período, né? Essa atuação das maltas foi uma atuação eminentemente política. E nessas maltas havia a presença de capoeiras, né? Havia a presença de capoeiras e havia, inclusive, maltas que eram lideradas por capoeiras. Eram maltas, diferentemente do que acontecia no Rio, que eram maltas mais de adultos. Aqui em São Luís, essas maltas eram maltas de moleques capoeiras que iam desde moleques bem pequenos até quase adultos, né? Essas maltas atuaram ativamente em São Luís nas últimas décadas, causaram muitos problemas para as elites, tanto no período ainda da monarquia, quanto depois na República. Então, esse primeiro capítulo trata praticamente da atuação dessas maltas e mostrando evidências de que essas maltas eram maltas em que havia presença de capoeiras, e algumas dirigidas por capoeiras, né? Além disso, nas últimas décadas do século XIX, também houve a passagem por São Luís de uma canhoneira de guerra da Marinha chamada Lamego, canhoneira Lamego, que veio do Rio de Janeiro, passou por Recife, passou por Belém e ficou estacionada em São Luís por cerca de 7 anos. Diversos tripulantes dessa canhoneira eram capoeiras, né? Então, um tempo atrás, há uns 10, 12 anos atrás, eu fazendo uma entrevista com um octogenário daqui de São Luís, o Dr. Alberto Tavares, ele falou que o pai dele é uma memória oral. O pai dele sempre falava que havia passado uma canhoneira por São Luís, canhoneira de guerra, e que os marinheiros dessa canhoneira eram capoeiras, né? E eles causaram tantos problemas na cidade que começou-se a associar o capoeira com o lamego. O lamego, no caso, o tripulante da canhoneira Lamego, né? E indo às fontes, procurando nos jornais da época, eu encontrei diversas evidências de que, de fato, essa canhoneira passou aqui estacionada há 7 anos e que esses marinheiros da canhoneira Lamego eram capoeiras, alguns deles, pelo menos. Inclusive, a hipótese que eu levanto é de que havia uma malta de capoeiras nessa canhoneira, né, que circulou pelas principais cidades onde a capoeira antiga existiu. Veio do Rio de Janeiro, passou por Recife, passou por São Luís e passou por Belém. Então, essa discussão levanta ainda, por exemplo, o papel importantíssimo que teve a Marinha e esses trabalhos, as embarcações de forma geral, né, o navio, as embarcações, no processo de circulação dessa cultura negra pelas cidades, né, da capoeira que vinha do Rio e passava por São Luís, e os capoeiras acabavam tendo contato com os capoeiras de São Luís, daqui foram para Belém, que era outra cidade onde a capoeira antiga também era bastante forte. Então, esse segundo capítulo eu discuto particularmente a presença desses marinheiros da canhoneira Lamego em São Luís e a passagem também de outros capoeiras, que eram marinheiros
embarcadiços pela cidade, né? Em um breve capítulo, eu discuto as evidências da presença de mulheres na capoeira. O Fred Abreu, pesquisador baiano, já falava de que havia evidências, e outros historiadores também, de que há evidências de que a presença feminina na capoeira é antiga, né? Eu utilizei para fazer essa pesquisa, comparação, particularmente comparar onde existem mais pesquisas sobre a presença feminina na capoeira, um livro chamado Capoeira, Identidade e Gênero, Contramestre Bell, e esse livro discute a presença feminina na capoeira. Então, eu encontrei algumas fontes que evidenciavam a presença feminina da capoeira desde o final do século XIX, na capoeira de São Luís, né? E, obviamente, que essas evidências são bem menores do que as evidências da presença de homens, porque a capoeira era uma prática eminentemente masculina, mas, inclusive, encontrei em 1928, uma mulher presa por capoeiragem em São Luís, né? Então, eu discuto esses detalhes dessa presença feminina no período aqui em São Luís. E o último capítulo, eu já vou discutir a capoeira no século XX já, né? Quer dizer, as transformações que a gente vem de uma capoeira do século XIX, que era marcadamente mais coletiva, com a presença de maltas de moleques e capoeiras, e há uma forte repressão já perto do final do século XIX, e essas maltas de moleques praticamente desaparecem de São Luís, e a capoeira continua a existir, mas a partir de indivíduos isolados, né? No caso, valentões, turbulentos, homens que usavam o corpo, né? E as técnicas da capoeira para se defender, para brigar, para praticar crimes, etc. Então, a capoeira das primeiras décadas do século XX no Maranhão é uma capoeira que se caracteriza mais pela presença desses indivíduos isolados, né? Não quer dizer também que não houvesse ainda essa capoeira praticada em grupos, né? Essa pesquisa mostra que havia, até as primeiras décadas do século XX, diversas capoeiras no Brasil. Quer dizer, havia capoeira, como nós já sabemos, obviamente, no Rio, havia capoeira em Salvador, havia capoeira no Pará, havia diversas capoeiras. Dessas diversas capoeiras acabaram desaparecendo, né? E pelo menos o que as pesquisas indicam até hoje, e particularmente a capoeira baiana, que conseguiu atravessar esses séculos e chegar até o século XXI. Então, o meu trabalho, na verdade, é feito a partir de uma comparação com essas capoeiras do Rio, do Salvador e a capoeira paraense. Também eu discuto, no caso, nessa parte final, quais fatores que teriam levado ao desaparecimento da capoeira do Maranhão, né? Então, eu percebi, a partir da comparação, por exemplo, que não houve a ida da capoeira para os ringues, como aconteceu, por exemplo, em Salvador nos anos 30 e no Rio de Janeiro. Isso serviu nessas duas cidades para dar um impulso à capoeira, né? Uma valorização, e para atrair, por exemplo, o apoio de setores da intelectualidade. E aqui em São Luís não aconteceu isso. A capoeira não foi para os ringues, ela continua, a capoeira de rua, que era uma prática eminentemente de rua, continuou sendo reprimida. A política adotada pelo Estado contra a malandragem, a vadiagem, ela atingiu duramente a capoeira, os praticantes da capoeira. Apesar de não haver uma lei específica contra a capoeiragem, mas essas leis que reprimiam particularmente os vadios, ela atingiu duramente a capoeira. Então, além de não ter ido para os ringues, a política do governo Vargas no âmbito federal contra a vadiagem atingiu no país inteiro setores ligados à cultura negra, à cultura popular e particularmente à capoeira. E também a capoeira não entrou, digamos assim, no mundo do entretenimento, como aconteceu particularmente em Salvador. É que a capoeira, aos poucos, a partir dos anos 30, começa a intensificar uma ida ao mundo do entretenimento, do lazer, de exibições públicas e começam a ser patrocinadas depois pelo Estado e passam por um processo de expansão posterior. Então, quer dizer, essas características que se encontram ou na capoeira baiana ou na capoeira carioca não se encontraram, e essa capoeira acabou desaparecendo por volta do final dos anos 30, né? Então, resumidamente, isso aqui aborda o livro, né? Eu vou mostrar aqui a capa do livro. O livro tem ilustrações que foram feitas pelo artista plástico Herbert Reis, que é daqui de São Luís. E quem quiser acessar, o livro não será vendido. Ele, como eu falei, é parte do plano de salvaguarda da capoeira do Maranhão. E ele foi produzido pelo IFAM e pode ser baixado gratuitamente pela plataforma do IFAM. Basta entrar no site do IFAM e procurar, que a pessoa pode baixar o livro e ler. Já está disponível na internet, então. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez os organizadores do evento, agradecer a todos e a todas que estão assistindo,
Dizer que quem quiser baixar o livro pode baixar, já está disponível. E é isso aí. Um grande abraço, um grande axé para todo mundo. Obrigado.